Quando eu era criança, o telefone mais diferente que eu tive acesso foi um aparelho Nokia daqueles pesadões pretos. Meu pai deixava ele lá em cima da mesa, mas eu era meio que proibido de usar, sabe? E olha que não faz muito tempo. Hoje em dia, as crianças, principalmente em casa, estão mergulhadas em tecnologia, desde programas de TV, YouTube, até celulares, tablets e computadores. Mas e na escola, hein? Nessa nova temporada do De 0 a 5, o podcast do Porvir sobre a primeira infância, nós vamos refletir sobre o uso de tecnologias digitais durante essa fase tão importante da vida. A educação entra em que lugar nessa conversa? No primeiro episódio, eu converso com Rodrigo Nesme, pesquisador e doutor em psicologia, ex-diretor de educação na SaferNet, que é uma ONG focada na proteção dos direitos humanos na internet. Eu converso também com a Beatriz Abuchain, gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma organização que atua em defesa da primeira infância, e Carolina Velho, consultora de educação do Unicef, a agência da ONU para a infância aqui no Brasil. Ajeita seus fones e vem comigo. Falar de tecnologias digitais na primeira infância é algo bem complexo. Tem muita gente contra, tem muita gente a favor, tem aqueles que são meio termo e que entendem que já faz parte do nosso dia a dia usar tecnologia. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Bom, essa é uma relação hiper complexa. Crianças, especialmente na primeira infância, e tecnologias digitais. Esse é o Rodrigo Nesme. A gente tem alguns desafios aqui que são importantes, né? Vamos pensar primeiro a velocidade da transformação dessas tecnologias e a velocidade da inserção dela no nosso cotidiano, inclusive na vida de crianças muito pequenas, é uma velocidade que não é acompanhada pela velocidade da ciência capaz de analisar com todo o rigor científico para gerar evidências tanto dos potenciais benefícios dessas tecnologias, mas também dos potenciais riscos e danos que essas tecnologias podem causar para as nossas crianças. Então, há muitas discussões, muitas pesquisas em andamento, mas há poucos consensos, mas, no entanto, um dos poucos consensos que a gente tem acompanhado, que passa pelas sociedades de pediatria, passa por muitos profissionais da psicologia do desenvolvimento e outras áreas afins também, que é a necessidade de preservar as crianças até 2 anos de idade, pelo menos, até 2 anos de idade, preservar essas crianças das exposições aos estímulos, e a gente pode chamar os superestímulos das telas digitais. Check out this Fisher-Price Laugh and Learn Activity Monkey. This interactive toy is the best of both worlds. It's soft, cuddly, and huggable, and it's also compatible with the iPhone 3GS, iPhone 4 and 4S. Esse é o comercial de um macaco de pelúcia com suporte para iPhone. Assim, a criança pode brincar e usar o aparelho ao mesmo tempo. Em uma rápida pesquisa aqui no Google, eu encontrei até mesmo um peniquinho com suporte para tablet. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual de orientação chamado Menos Telas, Mais Saúde, com um panorama sobre os impactos na saúde de bebês e crianças que são expostas a telas. A organização desaconselha o uso de telas por bebês de até 2 anos. Com outras idades, ela sugere dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. Dos 11 aos 18, entre 2 e 3 horas por dia. Isso seria o ideal, mas vamos lembrar que rolou uma pandemia. Com a pandemia, até as próprias sociedades de pediatria norte-americana e a brasileira também fizeram até algumas atualizações e recomendações para dizer, olha, numa situação como a da pandemia, não expor a criança à tela quando você tem um cenário de exposição para jogos, para poder ver videozinhos, para poder ver desenho, mas a exceção feita à possibilidade de uma criança ver por vídeo, ver e ouvir familiares que estão distantes, né? E na pandemia isso foi uma realidade para milhões de pessoas, né? Poder ver e ouvir a avó, o vô, o tio, a tia, a única possibilidade foi via uma tela. Então, nesse caso, você tem uma exposição
muito pontual e muito direcionada para um contato afetivo com o ente familiar, o que é ok, sempre com os adultos acompanhando. Na pandemia, as crianças também tiveram contato com telas quando precisaram estudar. Na primeira temporada de 0 a 5, falamos um pouquinho sobre isso. Você pode voltar e ouvir mais uma vez para relembrar. De forma resumida, a gente tem visto evidências de prejuízos que não compensam os eventuais benefícios de uma criança menor de 2 anos de idade ter acesso às telas digitais. Esse é um dos poucos consensos, né? Até porque a gente sabe que os primeiros 1000 dias de vida de uma criança são dias extremamente poderosos de desenvolvimento de conexões neurais, de reconhecimento das expressões faciais, de entendendo as diferentes reações emocionais, lendo a face dos adultos, lendo o tom de voz. Essas aprendizagens não verbais, além das verbais, o contato afetivo, a própria visualização do mundo tridimensional, né? Uma criança que possa circular e ver uma árvore, ver floresta, ver um lago, ver o céu com várias posições, com vários brilhos. Essas experiências sensoriais são muito importantes nos primeiros 2 anos de vida. E alguns estudos apontam que as crianças que passam horas em tela, além de estarem perdendo a chance de serem estimuladas de outras formas para além da tela, elas também podem ter algumas perdas do ponto de vista mesmo de ampliação das suas conexões neurais com os múltiplos sentidos que uma brincadeira ao ar livre pode oferecer muito melhor do que qualquer tela. Mas, nesse mundo todo cheio de tecnologias, como a escola deve se portar? A primeira questão que eu trago é de que na educação infantil, em especial com as crianças de 0 a 6 anos, né, tudo precisa estar mediado por um adulto. Essa é a Carolina Velho, do Unicef. Trazer materiais, trazer possibilidades tecnológicas sem a mediação de um adulto não é saudável. A gente precisa compreender que uso de tela dentro do espaço coletivo que é a escola da infância, né? Então, o uso de tela nos berçários, maternais, ou seja, com as crianças de 0 a 3, não é possível. Assim, a gente precisa entender que existem outras formas da escola, né, apoiar essas crianças e mediar o conhecimento que não as telas. Então, celular, televisão, em maternal, em berçário, é algo que a gente não precisa necessariamente oportunizar para as crianças, né? Acontece? Acontece. A escola acaba tendo um papel importante de educar o corpo docente e as famílias a respeito desse uso de telas. A Carol me falou que a relação escola e família é fundamental. Isso porque as crianças passam bastante tempo dentro das escolas ao longo da semana, e aí quando chega o fim de semana não dá para ficar se entupindo de telas, né? Algo que a escola não incentiva. As crianças dificilmente rejeitam um convite para brincar. A primeira coisa é que criança pequena gosta de brincar, né? Na verdade, elas brincam a maioria do tempo. Na maioria do tempo, elas estão brincando, mesmo que com as telas, né? O grande problema é essa passividade, né? Então, os professores, acredito, podem apoiar as famílias, ampliando o repertório das famílias, né? Para outras brincadeiras possíveis com as crianças. Isso depende muito de formação de professor, né? A gente no Brasil, se a gente for olhar para o levantamento que se faz das TICs na educação, a gente nem tem a educação infantil lá. Então, assim, a gente não consegue medir quanto de uso que isso vem acontecendo.
As TICs que a Carol está falando são as diferentes pesquisas realizadas anualmente sobre tecnologias da informação e comunicação, que são desenvolvidas pelo CETIC, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação no Brasil. A gente sim precisa formar os professores, mas a gente, enquanto política nacional e levantamento de questões nacionais, a gente precisa entender também um pouco mais como é que as tecnologias vêm sendo utilizadas por eles na educação infantil, né? A gente tem dito aí que os professores desconhecem, sabem pouco, utilizam muitas vezes de forma equivocada, mas a gente não tem uma real pesquisa, olhar, dados sobre isso na educação infantil, né? São poucos os pesquisadores, inclusive, dentro das universidades que vêm levantando isso. O que eu posso dizer é que os professores podem ter pouco repertório sobre isso, mas o Brasil como um todo tem pouco repertório sobre isso. A questão realmente não é simples. Para complementar essa reflexão, eu conversei com a Beatriz Abuchain, gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Eu acho que a escola ela tem a missão de suscitar reflexões. Acho que a escola também não tem esse poder, né, e nem deve ter esse poder de tentar educar as famílias. Mas eu acho que tem que provocar algumas reflexões. Por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que resolve, então, não, eu vou proibir que o meu filho use qualquer tipo de tela na primeira infância, não quero que ele use, não quero que ele pegue meu celular, mas eu sou aquele adulto que está o tempo todo com o celular na mão, inclusive em momentos de interação. Então, a gente vê isso muito acontecendo também. E, é claro, a criança ela também aprende por imitação. Então, ela vê, né, o pai com o celular na mão, ela vai querer, naturalmente, ver o que tem ali. Ela vai se sentir provocada nesse sentido. E já que estamos em uma sociedade hiperconectada, impedir que as crianças tenham acesso, mesmo que mínimo, às tecnologias digitais pode ser uma tarefa muito difícil, quase impossível. Como a escola pode apoiar essa missão também? A escola tem um papel de incluir as crianças nesse universo digital. Principalmente crianças que talvez em casa não tenham acesso a essas tecnologias. Então, entender como que funciona um computador, como que funciona uma máquina fotográfica, que é até uma coisa do passado, porque agora a gente tem o celular, mas esses objetos tecnológicos, como que funciona uma touchscreen, tudo isso são pequenas aprendizagens para uma criança que está sendo incluída no universo digital. Então, isso é muito importante. E que esse uso seja feito a partir do que o professor está trabalhando com as crianças. E as possibilidades de planejamento são infinitas. Eu me lembro de observar uma sala em que o professor estava fazendo um longo projeto sobre a história daquela escola. E era uma escola que já tinha mais de 50 anos, então tinha todo um estudo das crianças em relação ao período histórico. O que acontecia naquela escola, quais eram as brincadeiras. E esse professor usava várias tecnologias para fazer o registro dessas atividades. Então, uma tecnologia, por exemplo, que ele usava era gravar a conversa das crianças. Aquele momento bem clássico que a gente tem na educação infantil de roda de conversa, que as crianças estavam contando as suas hipóteses em relação a como era aquele tempo. E eu justamente observei um momento em que ele estava reproduzindo esses áudios. Ele fez uma seleção dos áudios e esses áudios foram provocadores de novas discussões. Também ele usou o recurso da fotografia, das crianças fotografarem os lugares na escola que pareciam mais interessantes para elas. A partir dos registros fotográficos, as crianças fizeram desenhos. Então, veja, eu estou contando aqui a história, uma pequena história, né, de um projeto, mas
veja como as tecnologias mais tradicionais, como o desenho, por exemplo, que é uma tecnologia, com essas tecnologias mais digitais, elas podem conversar e se entremear e fazer muito sentido, porque é essa a nossa vida neste momento, né? A gente tem vários suportes para nos auxiliar, tanto no estudo quanto no trabalho, e as crianças têm que conhecer esses suportes, sim. Essa conversa é rica e vai continuar. Nos próximos episódios você vai ouvir professoras que estão fazendo exatamente o que a Beatriz comentou, usando áudio, vídeo e fotografia para ensinar as crianças como usar as tecnologias digitais de um jeito saudável. A gente também vai falar sobre a importância de estar com a natureza e viver um pouco desplugado, além de ouvir sobre a relação cotidiana das famílias com as telas. No Porvir você encontra mais trechos das conversas que eu tive com o Rodrigo, a Carol e a Beatriz. Os links vão ficar aqui na descrição. Eu sou o Juan e te espero no próximo episódio para a gente continuar pensando sobre como a escola pode trabalhar tecnologia e primeira infância. Esse podcast foi roteirizado, produzido e editado por mim e contou com o apoio sempre próximo do Vinícius de Oliveira, que é editor aqui do site, e da Daniela Toffoli, que é minha mentora na bolsa sobre primeira infância, promovida pelo Dart Center for Journalism and Trauma, da Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos. Graças a eles, conseguimos colocar essa temporada na rua. Valeu aí, pessoal! As músicas bonitas que vocês ouviram e vão continuar ouvindo nessa temporada são do Gabriel Falcão e as artes das redes sociais são do Ronaldo Abreu. Até a próxima!